Fala galera, Anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje, tá? Um vídeo que era esperado aí por um pessoal, que é o vídeo do Guns, né? Da nova classe que chegou agora essa semana. Tô trazendo aqui o vídeo com as duas builds, beleza? Vai ser um vídeo, vou tentar ser bem centrado aqui e não gastar tanto tempo em ambas as builds. Vamos ver se eu consigo ler um negócio 10 minutinhos em cada build, seria o ideal. E é uma proposta de cada uma das builds. Eu testei, consegui bons danos, mas eu confesso, tá, que eu estou um tanto quanto chateado. Vamos falar sobre isso mais na frente, mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, ajuda demais. Estamos quase chegando em 7k. Valeu! Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente pode falar. A gente tem duas builds, tá, dessa classe. Essa classe é uma classe que é legal, ela é forte, tá? Ela tem um range de bom, ela usa escudo, então já é algo bem positivo, né? Então a gente tem aqui nosso escudinho. Então ela tem suas vantagens, tem suas desvantagens e também tem algumas coisas aí que estão acontecendo com essa primeira chegada que eu tô achando que é bug, mas vamos conversar ao longo do vídeo aqui. Bom, não vamos perder muito tempo. Essa é a minha conta, acho que todo mundo já conhece ela, pelo menos quem acompanha o canal já conhece, então eu não vou me prender muito a mostrar como é que tá a conta no total aqui no geral. Vamos começar pela build de Commander, tá? Essa build é uma build bem legal. Gostei dela bastante, joguei guerra com ela, tá? Achei legal, ela tem um negócio que ela joga tipo uns alvos assim, e os alvos eles espalham nos inimigos próximos. Gostei, vamos começar com ela, tá? E já mudei aqui para build, só a nível de... Para simplificar as coisas, eu tô fazendo aqui duas builds PVM, por assim dizer. Ah, Anime, o que que isso quer dizer? O que muda na real? Basicamente, eu não estou usando as minhas penas de PVP, eu não estou usando o Nebula de PVP, tá? Então, assim, repara que aqui, ó, tá os azuis aqui realmente de PVP, que influenciam muito em PVP, eu estou deixando para lá, tá? Então, se você quiser aprender a buildar Nebula e tudo, tem um vídeo meu aqui no vídeo, aqui no canal, só colar, sem erro, beleza? Para ambos os Nebulas, tanto o de Commander quanto o de Vigilante, né? Eles estão aqui num preset PVM. A build não muda. O que vai mudar para o PVP é carta, set DNT. É isso. E, obviamente, né, o Nebula Path. Beleza? Então vamos lá. Bom, uma notícia que eu esqueci. Vamos falar aqui sobre a Exit Lag. Eu deixei um codiguinho salvo aqui nos comentários fixados. Tem na descrição também codiguinho brabo de 20% do anime. Mais a promoção de aniversário da Exit Lag que está bem agressiva. Então se você ainda não joga com Exit Lag, sinta-se convidado a testar. Porque eu jogo e eu vejo bastante resultados usando a Exit Lag. Beleza? Bom, então vamos lá. Fala galera, Anime de volta e eu fiz um corte rapidinho aqui no vídeo para falar com vocês sobre a Exit Lag. A Exit Lag é um serviço que otimiza a conexão de jogadores com servidores de jogos online, reduzindo o lag e o ping, utilizando uma tecnologia avançada de roteamento para garantir uma conexão mais rápida e estável. Isso é perfeito para os gamers que enfrentam problemas de conexão. Além disso, ela tem suporte para milhares de jogos. É uma solução confiável, que está há muito tempo no mercado e que vai elevar a sua gameplay para o próximo nível. Eu uso diariamente, tanto nos jogos de celular quanto no computador. Recomendo demais, aqui fica sempre conectado. Valeu! Deixa eu ver aqui, já mudamos, o que a gente pode passar? Pena, basicão, preset básico PVM, tá? Mesma coisa aqui, sem muita mimimi.
Estátua tá desse jeito aqui, tá bom? Montaria aqui, para PVM, o ideal era que eu tivesse resetado esse range e pegado crítico. Eu ainda não tenho. Na verdade, eu não vou fazer isso. Eu vou criar um novo preset e aí eu vou resetar nesse novo preset para crítico. Então, basicamente, PVM eu vou usar crítico aqui, que seria esse aqui, ó. Deixa eu ver se a gente acha aqui a lista de afixos. Crítico, esse aqui, ó. Crit 18, Crit Damage Percent 13%. Eu usaria este aqui, ok? Então, esse é um ajuste que eu não consegui fazer. Range de damage funciona, mas é melhor você usar range no PVP e crítico no PVE, ok? Então, só lembrar disso. Deck de carta aqui, vamos montaria, já passei. Sigil. Sigil é um ponto importante. Para ambas as builds eu vou testar com essas sigils, tá? Mas tem uns pontos de atenção. Por exemplo, seria muito melhor se eu estivesse usando a Choice, tá? No level máximo. Porque a Choice no level máximo ela tem muita chance de incrementar o seu dano em 25%, tá? Além de outros bônus. E a chance de você perder HP é muito baixa, porque tem esse bônus baseado na Luck. Como é uma classe que tem Luck, que usa Luck na build, então é o famoso 10 de 10, né? Então é jogo você usar e abusar dessa sigil. Eu não tinha, comecei a correr atrás, tô pareando ela com a subida da Divine Vessel, né? Eu priorizei algumas sigils de PVP, então você pode ver que as de PVP estão topadas, e agora eu vou correr atrás dessa de PVE. Tem a Vessel que eu estou fazendo com que vem. Minha estratégia basicamente é: se vem uma box de sigil amarela 3, que é a que tem a Vessel, eu abro e pego ela. Se não, qualquer outra fonte vira Choice, beleza? Então, se você tiver Choice topada, pode usar, que o resultado vai ser bem melhor, tá? Título, vou pular. Nebula aqui eu já mostrei para vocês, mas na build de Commander você vai usar o Nebula de Commander, tá? Na build de Vigilante você vai usar o de Vigilante, ok? Sem muito segredo. Aqui eu tô com até o nível 80 ativado da constelação, e tá desse jeito aqui. Se você ainda não tem uma sugestão de PV, mas aqui PV dá para você pegar tudo que você precisa de dano, então é muito suave, entendeu? Você não precisa se preocupar com PVP, então tá suave, suave, suave. Bom, Nexus, vamos falar do Nexus aqui. Como que tá aqui meu Nexus? Deixa eu colocar, buildar ele PV. Quando eu vou jogar PVP, eu coloco Ignore, tá? E quando eu vou jogar PVE, eu coloco crítico. Beleza? Eu não vou transferir essa aqui de crítico, não. Vou deixar essa aqui de 7 mesmo. Mas, basicamente, a alteração é essa. Na de defesa eu não mexo, deixo o PDF mesmo, tá? Deixo com redução. Se você fizer muita questão, você pode colocar ali talvez um PVE Redance, mas até o momento ainda não está sendo necessário para mim, ok? Assim, vamos lá. Esqueci de falar aqui do Nexus de novo. Eu não tenho 2 Nexus, então eu peguei. Esse aqui foi o que eu consegui pegar. Peguei 5 skills, temos 6 talentos. Então, o ideal para testar nas duas builds era ter os talentos certos para as duas builds, né? Então, nesse caso aqui, para a build de Commander, eu trocaria esta aqui, tá? Esse do Rest in Peace, pela deixa eu procurar aqui que eu esqueci o nome. Não é Infinite Power, essa que eu tenho, essa também não, essa também não. Eu acho que essa aqui, Infinite Resolve, tá?
Tenho quase certeza. É Infinite Resolve mesmo. Então eu trocaria essa pela Infinite Resolve, que vai aumentar o dano, ok? Essa eu não tenho ainda, não consegui pegar. Eu até gastei um pouquinho mais do que eu deveria, queimei ali umas peças de Nexus para tentar a sorte, mas não deu. Então não deu, tá? Ainda tem. Hoje é o segundo dia que eu tô com a classe, tem muito chão pela frente. Se eu quiser continuar com essa classe, tem muita coisa para melhorar ainda, beleza? Bom, passamos por tudo aqui. Acho que daqui não tem mais nada. Vamos falar dos equipamentos. Arma, você vai lá para a arminha da NT, para build, escolhe o Terminator, beleza? Armadura, você pode usar o set do Agile, que é esse aqui, ó, Agile set, que ele vai te dar range de P-Damage e vai te dar crítico P-Damage, muito bom. E também tem aqui a cada 20 de dex você ganha ataque, então assim, ataque, crítico, ataque percent, ataque flat, P-Damage percent, tudo isso influencia muito bem no Nightwatch, ok? Então lembra disso. Ah, anime. E se for para o PVP? Se for para o PVP, você vai clicar aqui no set e você vai mudar para esse set aqui, ó, de redução, que é o Hand of Fortitude, tá? Esse é focado em redução mesmo. Ele vai te dar uma sobrevida, você vai ficar mais tanque. Ah, vou perder dano? Sim, você vai perder dano, mas você vai ficar vivo, né? Então a PVP atualmente você tem que ficar vivo primeiro para depois tentar fazer alguma coisa. E escudo, aqui muito importante. Este é o escudo da classe, mas este escudo tá diferente do que a gente tem no CIA. O escudo do CIA no Refino mais 10, ele pega 25% do seu hit, tá? Então do hit que você estaca ali com Dex e tudo, e converte 25% do seu hit em crit. Não é crit percent, é em crit, taxa de crítico, tá? Isso é muito forte e isso muda completamente as possibilidades do boneco, né? Porque daí você consegue ele tirar um pouco de sorte e tudo mais, porque esse bônus ele estaca até 120 de crítico. Então, assim, é muito forte. Eu acho que a versão que a gente recebeu do Nightwatch aqui, do Guns, ele veio um pouco bugado. O Shield com certeza está bugado. Ou, se não for um bug, a gente já recebeu uma última versão com nerf. Só que eu acho muito estranho a gente receber nerf só no LNA e não ter recebido no CIA. Então, por isso que eu acho que o Guns que chegou pra gente está um pouco diferente do Guns que a gente estava esperando, que a gente viu nos vídeos dos gringos e tudo mais, né? Assim, o escudo deixa muito claro isso. Isso não é nada comprovado, é apenas um achismo meu, tá? Vamos esperar aí a próxima semana, vamos ver o que a empresa fala, o que a Gravity vai falar sobre isso. Muitas pessoas reportaram, eu reportei para Mil, ela respondeu que várias pessoas estavam falando sobre isso e sobre o dano do Nightwatch está um pouco diferente do que a gente viu lá fora, então eu acho que a gente vai ter uma resposta aí nas próximas semanas, espero eu, tá? Vamos lá. Gacha. PvE, tô usando o Beret aqui. PVP, tô usando esse chapéuzinho, beleza? Aqui da esquerda. PvE, tô usando essa face do dinossauro. O que ela me dá? P-Damage, Crit, Range Damage. Então tudo isso eu uso, então é o que eu tô tendo para usar. Não tenho outro. Chegou um combo, né? Agora que tá aí no Meow Ring, que ele é muito bom. Ele comba, se eu não me engano, face, boca e roupa. Só que a roupa é um tiquinho caro, ali na casa dos 80k de Nian. Então eu não tenho. O que eu tenho aqui é isso. Tô usando a boca. Essa boca aqui que dá asp de ataque e crit damage. Ela não é a melhor, tá? Mas é a melhor que eu tenho. Tá? Aqui tem várias opções melhores. Só que eu não tenho elas ainda. Ok?
Então, basicamente é isso. Na capa eu estou usando essa back aqui do Emoji Machine, que me dá PDMG. E na roupa eu estou usando essa roupinha aqui, que vai me dar ataque. Ignore skill, não vai servir muito aqui, mas esse bônus aqui, quando eu uso uma skill burst, eu ganho 24% de PDMage, eu vou usar. Então, no momento é o melhor que eu tô tendo, né? O melhor atualmente seria aquela roupinha do Meowring que eu acabei de comentar. Sigils. Core. Kessler, você tem que ter. Essa Paunt você tem que ter. Holy Light Shield também eu colocaria aqui como core. As outras três, o que vier, é lucro. Aqui eu consegui uma core overload. Aqui eu consegui uma mana reversal. Então, qual que é o rolê? Quanto mais próximo do alvo eu tiver, mais dano eu vou causar, até 12% mais. Se eu tivesse aqui escala com distância, seria muito melhor, porque eu poderia jogar tranquilamente com rifle. Tá, e aqui eu peguei aqui a maestria com shotgun. Poderia ter sido ou com pistola ou com rifle, que é o que eu uso muito mais, mas a gente vai trocar essa ideia já já. Bom, falamos de sigil, gacha, equipe. Vamos passar aqui atributos. Tô desse jeito aqui. 99 Dex, 99 Age, 99 Luck. O que sobra em VIT, você pode jogar também em STR. E aí a gente fica muito a seu critério. Se consertarem o shield, como eu falei para vocês, talvez a gente possa diminuir aqui nossa luck, tá? Que a gente já ganharia mais uns 120 aqui, então, pô, se eu diminuir um pouco minha luck e o shield vier consertado, daria para aumentar minha VIT, né? Então, eu acho interessante. Vamos ver o que a empresa vai falar sobre isso aí. Aceita, conversou, tá? Essa skill aqui é que eu falei das miras, ela é bem legal. Já falamos de atributo, deixa eu aproveitar e mostrar aqui as skills. Primeira job, segunda job, transclasse. Até aqui não tem segredo, porque os pontos só cabem nisso aqui. Essa skill é uma skill muito situacional, muito interessante, porque quando você usa, você ganha Holy Stats, então você transfere como se você estivesse pondo as pestes no seu boneco, muito legal. Também vai dar um shieldzinho e também vai dar AP ataque, então é bem interessante esse Platinum Altar aqui. Beleza? Terceira job para build de Commander, esse lado aqui, ativado, ok. Então estou com essas skills aqui. Lembrando que daria para fazer ali um ajustezinho, tirar um pouquinho de alguma outra skill e ligar essa aqui talvez, mas minha sugestão está sendo essa aqui, tá bom? E agora vamos dar um pulo ali no dummy. Vamos lá. Vou configurar aqui, eu tô com carta de médio. Ah, não mostrei as cartas. Todas as cartas ali, totalmente situacional do que você vai fazer, mas em resumo vai bater num bicho médio humanoide, usa uma carta de médio humanoide, né? Resumo é esse. Estou usando duas cartas de proc e estou usando duas barons ilusionais, beleza? Você poderia usar... Ah, eu não tenho um baron. O que você pode usar mais? Você pode usar essas cartas de proc aqui, que elas são muito boas, tá? Coisa que proca funciona muito bem com essa classe. Então, fica aí a dica. Façam seus testes individuais. Às vezes, para vocês, duas barons não vai ser tão bom quanto três cartas de proc. Então, isso é muito pessoal, de conta para conta. Então, lembra de fazer o teste. Estou usando a pistola aqui ativada, porque como eu falei, eu estou com Mana Length Reversal. Não mostrei o meu alto, então deixa eu clicar aqui no alto rapidinho. Ó, meu manual tá assim. Meu alto tá assim, tá? Só um presetzinho. E agora vamos ver as estatísticas. Ih, bugou. Calma aí, deixa eu sair.
Eu saí para voltar rapidinho. Deu uma bugadinha de leve ali. Bora voltar. Solo trading, ok. Vamos mudar ali de novo. Terra de Newman. Beleza. Vou ligar o alto. E vamos deixar batendo aqui. Então, beleza. O que a gente pode ver aqui de cara? O boneco pega ali na casa dos 30, 40. Isso aqui dá uma variada para cima, inclusive, tá? Ele chegou até 50. Quase 50. 49 e pouquinho eu vi ele batendo de ataque. Crit Damage tá muito legal, 136%. P Damage nem se fala, 320%. Ainda tem aqui 70% de range de damage. Então tá muito legal. Ignore tá bom também, 8.2. E vamos dar um resetzinho aqui. E bora ver aqui o dano por segundo, né? Estamos ali variando entre 6.4, 7 bi, né? Então eu já comentei aqui nos últimos vídeos das novos reworks que para mim é bizarro as classes já chegarem nesse nível de DPS, mas meus amigos, eu vou te falar, comparado com o que eu vi nos vídeos lá fora, esse dano ainda tá baixo, tá? Lógico que a minha conta tá faltando algumas coisas, então assim, 25% já da choice já mudaria bem aqui. Lógico que tem aquela variação de conta para conta, tem conta que tem mais carta, tem conta que tem mais recurso, então dá uma variada, mas assim, eu, anime, saindo do bioquímico, conseguiria jogar de Guns agora com esse dano? Ele resolveria o meu problema de PVM, com certeza ele resolveria, porque o DPS do Bill, infelizmente, apesar de ser alto, ele, comparado com as outras classes, ele não é rápido o suficiente para causar aquele dano todo. Então, o PVM do Bill, sendo bem sincero, ele não existe. Existe apenas o grind de farmar ali monstrinho, mas causar bom dano em Juperos, Freya, Leder, infelizmente não existe. Isso estava me incomodando muito. Então, para mim, o Nightwatch é uma opção viável, com certeza, porque eu resolvo a questão do PVM e eu ainda consigo jogar um PVP legal, tá? Aqui eu estou usando pistola, mas ó, eu tenho esse range aqui de pistola, mas eu poderia colocar aqui, eu tô com a 12, deixa eu trocar de novo. Aqui, ó, poderia colocar o rifle, que eu bato de muito mais longe, tá? E é isso. Dessa classe aqui, dessa build é isso. Vou fazer um corte rapidinho, trazer uma notícia da App Gallery e eu já volto rapidinho. Fala galera, fiz uma pausa no vídeo rapidinho para falar sobre a App Gallery, que é uma das 3 maiores lojas de aplicativos do mundo, tá? É a plataforma oficial da Huawei com seus aplicativos e é um dos distribuidores oficiais de Ragnarok, ok? Como que você baixa ele? Primeiro você baixa o APK do App Gallery, instala, você baixa o APK do HMS Core, instala, e aí você, dentro do aplicativo do App Gallery, você baixa o seu jogo. Então, no caso aqui, baixa o Ragnarok Orange ou qualquer outro. Quais são as vantagens de usar a App Gallery em relação a comprar coisas? Toda vez que você compra dentro do jogo e paga pela App Gallery, você ganha um cashback no valor de 10%, que vai ser entregue para você como um cupom para você usar na sua próxima compra. Qual que é a outra opção que, na minha opinião, é a melhor? É você comprar dentro do App Gallery, você colocar dinheiro lá dentro, porque você ganha 20% de cashback. Sem dúvida, para mim, essa é a melhor opção. Então, por exemplo, você entrou no App Gallery, você creditou R$100, você recebeu 20% desse valor, tá? Assim que depois você faz o crédito, já aparece o botão para você recuperar esse valor e você já volta esse cashback. Então, para já ser usado na compra que você for realizar. Um videozinho rápido aqui, você entra no App Gallery, você vai na opção de recarga, você escolhe o valor, você escolhe a forma de pagamento, tá? Você faz o pagamento, você volta o seu cashback e depois disso é só entrar na sua loja,
ir na loja do seu jogo e usar. Galera, muito simples, uso e recomendo. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos lá. Vamos para a segunda build dessa classe, que é a build do Vigilante. Também é legal, tem um dano bom e ainda está com os mesmos problemas ali em relação a escudo e tudo que eu comentei na primeira. Tudo bem? Mas vamos lá. Já virei aqui, deixa eu confirmar, beleza. Deixa eu confirmar. O que que muda aqui? A arma vai mudar, tá? Então, o equipamento é essa Black Rose que a gente vai usar, não é o Terminator, tudo bem? O set PVM, mesma coisa, Agile. O set PVP, minha sugestão, Handgriff, ok? E o escudinho, mesma coisa, você pode usar até outro escudo se você quiser, mas esse aqui, pelo menos para o PvE, atualmente ele funciona melhor. PVP, talvez, como não veio o escudo esperado, talvez usar um de redução faça mais sentido. Beleza? De set é isso. De carta não mudei, não mexi. De gacha, vamos dar um check, porque ontem teve Monster Hunter, eu posso ter mexido alguma coisa. Beret tá aqui. Aqui, ó. Essa aqui não. Então, PVM é a do meio. Nesse caso aqui, estou usando a de Skill Damage, ok? Na back não mudou nada. A armadura, estou usando a de Burst também, tá? Se fosse para PVP, eu colocaria de redução. Na face, eu colocaria o presentinho. No hatch, eu colocaria esse chapelão aqui, tá? Então, de gacha é isso. Build de atributo não muda. É a mesma coisa. O que variou aqui é que eu joguei um pouquinho para STR para pegar um pouco mais de ataque. Somente isso. Totalmente opcional. Uma coisa legal dessa classe é que apesar de estar com 2 de VIT, cara, tá pegando 737 de HP. Então pega um HP legal. Isso é bom, né? E agora deixa eu ver o que mais mudou. Tá, Nebula Path. Tô usando os mesmas skills PVM, igual eu expliquei. A diferença aqui é que fica ativado o Vigilante, tá bom? Encantamentos eu só falei, eu não mostrei na última. Então eu vou mostrar aqui e serve para os dois. Via de regra, PVE você vai usar superior crítico, arma, acessório, ataque, 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 hatch, costa e roupa. Na face você pode... Eu estou usando defesa, mas se você tivesse aqui encantamentos topados de luck, você poderia usar. Tá, um com 3 linhas de luck. Na armadura eu estou usando de VIT mesmo. No escudo eu estou usando anti-pedemite, ok? Se for pro PVP, o que eu faço, anime? Obviamente... Ixi, tomei DC. Caraca, aí não. Bom, vamos esperar ver se volta. Será que aconteceu? Caiu minha net? Não. Vamos ver. Esperar um pouquinho que já volta. Ou não, né? Bom. Ixi, caiu mesmo. Que doideira. Tem que dar um... relogar aqui. Voltou. Bom. Então vamos lá. PVP. Range de boom. Beleza? Esse range de 8 tá bonito, eu tô ligado. Coloquei aqui só para biscoitar mesmo. PVE crítico. O resto, mesma pegada. Redução. PVP você vai colocar os encantos de PVP, hatch e roupa e costas. Então não tem muito segredo aqui não. Tá? Pena, mesma coisa. PVP, você vai mudar para pena de PVP. Tá? Não esqueçam disso. E... esse Nightingale, o meu Nightingale tá desse jeito, eu não mostrei na última, mas tá dessa forma. Eu tô tentando fechar esse Glory e esse Glory, dependendo da build, não vai ser muito útil aqui, mas tem um encanto que é esse aqui, ó, do Tornadinho, do Ciclone, que ele é bem interessante, tá? Que ele vai dar dano em size, então isso aqui é legal, bem legal.
eu não tenho ele. Eu tô tentando fechar esse Rampage. E esse Rampage ele vai dar skill damage elemental. Ok? Então eu fiz pensando ali no meu build. Então por enquanto é isso. Beleza? Então ali também é outro lugar que dá para extrair mais dano. Que eu não caminhei ainda, né? Eu virei, tô testando a classe e tudo. Não sei se eu vou ficar. Então basicamente é isso. Eu ainda não mostrei as skills. Primeira job nada muda, segunda job nada muda, transclasse nada muda, tá? O que vai mudar? Terceira job. Como é que tá a terceira job aqui? Tá desse jeito, ó. Ace Vigilante ativo, Shark, Rapid Storm, tá? Airdrop fica, Cover fica, Rest in Peace tá level 3. Ativei o Rhino aqui, o Arms Upgrade, o Midnight Breakout e eu deixei ativo o Battlefield Commander, que vai estacando esse ponto de suporte signal, beleza? Conforme a gente está ali em luta. Bom, o que mais? Ah tá, eu não mostrei o automático. O automático daqui tá um pouco diferente, tá desse jeito, tá? E deixa eu... Caiu alguma coisa aqui. Ah, caiu minha food. Bom, vou botar uma foodzinha aqui. Pô, eu tava com uma dessa, vou usar uma dessa. E vou usar... Putz. Vou usar uma dessa aqui. Eu tava com uma de 10% crítico. Mas vou usar uma dessa aqui. Tá de boa. Bom, vamos lá. De resto, nada muda. Falamos da skill. Falamos do Nebula. E vamos dar um pulo lá no centro de treinamento. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos configurar para terra. Demi-human. Médio. E aqui não tem muito segredo. Eu vou ligar o alto e deixar o bicho batendo aqui um pouco. Se você reparar aqui, a gente ganha mais ataque nessa build aqui, tá? Destaca mais ataque. Crit damage aqui também pega um pouquinho mais de P damage. E mais o range e o crítico estão pareados ali, tá? Então é uma build bem legal. Essa aqui eu diria que ela tem um meio ranged, né? Então deixa eu ver aqui, ó, o ranged máximo dela. Aqui tá como rifle, né? Então a gente fica com o mesmo ranged ali. É bem legal, apesar de não ter aquela skill que espalha, que é aquela mira. Ela tem esse Rest in Peace aqui, que é bem legal. Ele dá um dano bem forte. Eu vou ficar batendo de perto aqui dessa vez. Por quê? Porque eu tô com aquela sigil de quanto mais próximo eu tiver, mais vai bater. Sigil, mesma coisa aqui, tá? Se você olhar aqui nas sugeridas, mesma coisa. O Holy Light, Core. Eu tenho o que é sugerido aqui mesmo. Ó, e repara que aqui ele tem um DPS. Na minha conta, ele está com um DPS um pouco mais alto. Por quê? Porque tem esses negócios de skill damage, essas paradas, que no meu tá melhor. Então aqui eu consigo um resultado de 7.2 bi. Lá na outra bi eu tava ali variando entre 6.1 e 6.5 bi. Eu vi várias pessoas no nosso servidor aqui da guilda batendo muito mais do que eu, tá? Naquela outra build batendo quase 10. Então, assim, tem muito espaço de crescimento ainda do boneco. Hoje é ainda o segundo dia da classe. Para mim é o meu segundo dia testando aqui. O meu boneco ele era muito montado para bioquímico, então existem ajustes mais finos que vão levar tempo. Não tem como negar isso, tá? E basicamente é isso. Quais são minhas considerações finais aqui da classe? A classe é boa, tem um range de bom, tem uma movimentação boa, tá? Gostei muito do dash. É uma classe rápida. Ela, eu gosto muito da animação. Ela dá uma sensação de velocidade e você vê muito hit subido. É uma pegada legal, gosto.
Só que, eu vou repetir, o Gans que eu vi lá fora tá um pouco diferente do Gans que eu tô vendo aqui pra gente. O escudo, sem dúvida, eu tenho certeza que aquilo ali é um bug. Não posso afirmar, né? Tô tirando da minha cabeça isso. Eu tenho conta no CIA, eu olho lá tá de um jeito, aqui tá de outro, eu só posso assumir que é algum bug. Se não for bug, é algum nerf que vai chegar para lá ainda não chegou. Chegou pra gente primeiro. Vamos esperar e vamos ver. Na pior das situações, vai ficar o que está hoje. Na melhor, vai ter uma mudança para mais. Então, se é para mais, está excelente. Esse boneco está perdendo em DPS para RG, está perdendo em DPS para Shura. Então, se o seu foco é jogar de focar o PvE, talvez essa classe não seja a ideal. Ela funciona bem ali na... Ela funciona legal no PVP, né? Você joga com certo ranged, ela funciona no PvE também, ela tem um bom dano, mas no PvE ela não vai dar tanto dano quanto essas outras duas classes. Então, talvez depois desse possível ajuste que eu comentei com vocês, possa melhorar um pouco mais e ficar mais próximo ali de um RG e de um Shura. Mas até o momento, não. Nos meus testes, o meu boneco, eu estou batendo contra RG, pareado ali no power e tudo comigo, metade do dano dele no PvE, tá? Então é isso. Não sei se eu vou ficar de Guns, tá? Sei que eu não vou ficar de Bill, porque meu PVP é perfeito de Bill. Ninguém vai me convencer que outra classe é melhor para PVP. Mas a gente está no momento do jogo que não tá dando para você negligenciar Ladder, Freya, essas paradas, entendeu? Então, assim, a gente precisa conseguir ter um PvE, um PVM bom, que funcione, né? Então, por conta disso, vou seguir sonhando com um rework ali no build para o PVM e até lá vou escolher uma próxima classe. Ou vai ser RG, ou vai ser Guns, ou vai ser Shura. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!